conseguirmos estar em harmonia, em sintonia, nesse movimento e nesse fluxo dos canalizadores cósmicos, né? Então, hoje, eu vou começar com uma reflexão, em primeiro lugar. A gente vai olhar as terceiras leis sistêmicas, as terceiras leis universal e espiritual do sucesso. A gente vai unificar e a gente vai trazer um pouquinho dos movimentos, né? Hoje é a águia harmônica. Então, a gente vai trazer um pouquinho dos movimentos de dominar essa telepatia que é estar um canalizador. E é do próprio Kai Byron essa reflexão aqui que eu trago. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Vou falar mais uma vez. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exatamente. E lindamente, o Kai Byron, ele tem essa passagem, ele tem esse verso, né, esse dizer, trazendo que não é por acaso que nenhum de vocês está aqui. Todos vocês já estão preparados, vocês só precisam usufruir dos ouvidos, sentir no coração, captar todo o fluxo que tem, porque não tem como a gente ser um canal mais límpido e fluido, mais leve, viver a vida de uma maneira mais leve e fluida, se a gente não tem 30 minutos pra gente. 30 minutos é o básico. Então, por que essa aula é diferente? Justamente para colocar e plantar essa semente de criar uma nova visão, de comandar. Porque hoje a gente vai olhar para a terceira lei sistêmica não, para a terceira lei universal, e essas três primeiras, elas não mudam. As universais, elas não mudam. Elas são imutáveis. As outras são mutáveis. Essas três primeiras leis, elas não mudam. Mentalismo, correspondência e vibração. E todo esse processo que a gente vai trazer aqui hoje é justamente para potencializar essa vibração. Por que vocês entraram aqui? Né? Para ser um canal mais leve e fluido, para aprender a canalizar, para aprender a sentir. E estão barrando no medo. Estão barrando em qual centro, né? Porque a correspondência, ela também traz esse processo do centro. Eu estou no meu eixo, então tudo que permeia a mim, tudo que eu tenho ressonância, tudo que está em volta de mim, é como eu me correspondo com o mundo. E se eu não tenho tempo para mim, como que eu vou querer ser este canal mais límpido e fluido? Eu não consigo. Então, tudo que está permeando a mim ali é a pressa, é o medo de errar, o medo do julgamento. Ah, não tenho tempo para isso, não quero ver isso. Ah, não quero me olhar, não quero me ver. Eu estou nos meus processos. Que processos são esses? Se você não está disposta a se tornar... Ah, mas eu estou fazendo. Não, você não está fazendo. Ah, mas eu tiro vários momentos para pensar. Não é pensar. É estar em silêncio. O silêncio não pensa. 30 minutos não é meditação guiada. Ah, mas Andressa, eu só consigo fazer guiada. Não, você vai ter que fazer diferente. Porque você precisa conectar com o vácuo, com o silêncio. É ali que está a sementinha da centelha divina. Não é no pensamento. Não é na projeção de um guia que eu acho que é e não é. Não é na projeção de uma meditação guiada. Não é nisso.
A gente vai se tornar um canal mais leve, fluido e límpido no silêncio. Se eu não estou conseguindo silenciar a minha mente, é porque meu campo está completamente agitado. Ah, Andressa, mas eu sofro com TDAH. Ok? Então, você vai se concentrar na sua respiração. Andressa, mas eu tenho autismo. Então, você vai se concentrar no seu coração, nas batidas, no ritmo do coração, no ritmo da respiração. Ali tá, porque daí você não vai ouvir nada. Você só vai se concentrar em você mesmo. Entende? A gente não quer nada externo. A gente está complementando a centelha divina com ela mesma. A gente quer conectar cada vez mais ao interno, para que a gente consiga compreender o que é meu, o que é do outro, e se tornar este canal. É esse o movimento que a gente está fazendo aqui. Por que que tem o Kybalion? Por que que tem as 7 leis espirituais do sucesso? Por que que a gente olhou para as questões do sincronário, do Tzolk'in, da ordem sincrônica? Por qual motivo que a gente está aqui fazendo todos esses movimentos, todas as terças-feiras às 19h30? Não é uma roda de comadres, nem compadres. Por mais que eu tenha meu compadre aqui fazendo o curso também, mas não é. A gente está aqui para aprender a se sentir. Não sou eu que sou o mestre, é Deus. O Deus que habita em cada um. Eu só estou aqui para ser um canal que assim aprendi a ser. Eu não estou aqui para dizer assim, ó, me sigam, ó, faça que nem eu faço. Não. Não tem nada a ver com isso. É o que cada um, por isso que eu digo silêncio, porque senão era fácil eu gravar uma meditação guiada e dizer assim, ó, faça a minha meditação. Não, eu estou pedindo para vocês silenciarem. É o silêncio que vocês vão conectar com vocês. Quanto mais canais a gente tiver nesse planeta, com tudo que está vindo, com tudo que está chegando, com tudo que está por vir, mais forte ficaremos, cada vez mais. Então, esta aula é justamente, ela não vai ser tão comprida também. Ela vai ser mais compacta, né? Porque é como se fosse um plus, porque ela não teria. Hoje a gente faria todos os movimentos de treinamento, né? Treinar, canalização e tudo mais. Mas a gente não vai fazer. A gente vai olhar para esse movimento todo, o que é a espiritualidade, o que é a ciência, o que esse processo todo tem a ver comigo, o que esse processo todo tem a ver com ser um canal, o que esse processo todo tem a ver com o meu centro, com o meu foco, com o meu propósito, com o que eu amo fazer. O que eu amo fazer? Qual é o meu objetivo e o meu propósito aqui na Terra? Como que eu posso compreender como eu movimento a telepatia? Ou como eu posso enxergar, ver, sentir no outro o que o outro está precisando, o que eu estou passando para o outro, como o outro está sendo tratado por mim, como o outro é meu espelho, como eu estou sentindo o outro. Olha só, quanta coisa a gente tem para aprender, né? E a gente está aqui num curso de canalizadores cósmicos para iniciante. Então, possivelmente, esta aula seja um plus para que vocês. Tá, eu sou iniciante, mas eu não sou inferior. Eu sou iniciante, mas eu também tenho Deus aqui dentro. Eu também já sou um canal. Entende? Deixa eu só tomar água. E que fada, Oi, meu amor. posso falar um pouquinho? Claro. Então, eu pensava, né, que você também seria uma mestre, uma mestra. Mas eu de verdade, né, eu tenho um pouco, por conta, né, meu entendimento, um pouco diferente. Eu tive pensando que eu nunca senti o amor de Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue sentir o amor que eu sinto por você? Ig, eu sinto muito bem com você, sinto que você me carregou nos braços, né? Como eu te disse, né, você foi a única pessoa que me viu, entendeu? Entendi. Lembra o que eu falei antes? Que cada um que a gente magnetiza é 1% da gente, um pouquinho da gente?
E todos nós temos a centelha divina do Criador dentro da gente. Então, se você não consegue conectar com o amor de Deus, observa como você é amada. Compreende? Eu quero sentir esse amor de Deus. Que outro dia eu tava pensando, gente, eu nunca senti o amor de Deus. Tá Como é quase que você chegando. falou agora? Andressa, você me carregou no colo. Não fui eu, porque eu nem tenho força para isso. Não Não, fui mas eu eu. senti. Não fui eu, foi Deus. Não fui eu. Foi? Nada desses movimentos que eu faço são egóicos ou exatamente meus. Todos esses Olha, movimentos são movimentos de Deus, oh, que legal que da habita dentro deusa. de mim, que habita dentro de você. Olha, Entende? Eu não teria nossa. força para te carregar no colo, meu amor. É, mas eu senti você. Mas foi Deus, não fui eu. Nossa, Compreende que é esse o processo da gente conseguir se tornar um canal? Porque Deus hum, pode falar pela gente. O que acontece é que não se tem ainda uma clareza disso, porque ainda se fala com o ego, porque ainda se fala esperando aceitação, porque ainda se fala querendo ser visto. E na realidade, quem te carregou no colo não fui eu, foi Deus. O amor que você vê em mim é o amor que eu aprendi com Deus. O amor que você sente, eu aprendi com Ele. Entende? Então não sou eu, Andressa, essa carinha aqui. mas você é um canal dele. Exato, sou um canal de Deus porque assim eu aprendi a ser um canal de Deus. Porque assim eu aprendi a conectar com ele. Ai, Andressa, mas isso é egocêntrico. Ok, cada um tem a sua opinião, né? Por que seria egocêntrico? Porque lembra que lá na nossa primeira aula eu falei que nós só sintonizamos com o nível de elevação que a gente tem? Só que olha só que máximo e que não tem nada a ver com egocentrismo ou falsos profetas, né? Porque eu não sou uma profetisa, eu simplesmente sou um canal e assim faço com amor, né? E aí o que acontece? Todos nós temos a centelha divina do Criador dentro da gente. Para que a gente está aqui fazendo esse curso hoje? Justamente para soltar o egocentrismo, para conectar com as leis espirituais, com as leis universais e conseguir ser este canal mais límpido e fluido do Criador, de Deus, do nosso grande Pai, de Jesus. Entende? Quando você tá falando assim, eu compreendo, assim, tô compreendendo, né? Tô compreendendo. Porque isso é algo complexo, né? Não Ainda é mais para tão quem. complexo, Mas eu gosto sabia? quando que você explica assim. Porque às vezes eu fico um pouco perdida, igual eu. Pra mim foi você, pra mim era você que tinha que me carregar. Mas foi muito bom ser carregada por Deus. Então, é isso aí, viu só? Então, o que acontece, Andressa? Aí você está sendo egocêntrica, dizendo que você escuta Deus. Todos nós escutamos Ele o tempo inteiro. Só que a gente só deixa. Eu não escuto Ele o tempo todo, né? Até porque estou humana. E muitas vezes eu acabo ouvindo outros canais que me sintonizo assim, porque estou humana. E aí eu vou lá, respiro, 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 volto para o meu centro. E aí eu consigo escutar. Compreende? Eu não estou o tempo todo lindamente conectada, ouvindo ele o tempo todo. Se eu tivesse, eu acho que eu nem estaria aqui mais, mas eu estou aqui aprendendo também, né? Como diz a minha amiga Aline Consteladora, que não é a Aline daqui, aqui estamos feridos cuidando de feridos, né? Então, o que acontece é que eu só aprendi a usufruir de todos os quebra-cabeças que vieram para minha vida. E hoje eu estou aqui passando o conhecimento para vocês, para que vocês consigam compreender de uma maneira mais ampla, juntar e unir a todos os movimentos que vocês fizeram na vida de vocês. Todos eles, nenhum deles foi ao acaso. Nenhum curso que vocês compraram na pandemia foi ao acaso.
nenhum curso, nenhum livro, nada foi por acaso. Sempre tiveram mensagens a serem sentidas. Aí Deus está falando com vocês, todos, o tempo todo. Só que daí a gente observa lá os nossos traumas, as nossas dores, as nossas limitações, a nossa correria. Por que a gente usufrui da matriz sincrônica aqui? Porque a gente tem que conseguir compreender e usufruir do tempo natural para se conectar com o que é natural dentro da gente. É esse o movimento. Não estou conseguindo, mas você vai conseguir se você fizer um esforço. Ah, mas Andressa, tem a lei do mínimo esforço. Essa lei só é conquistada se a gente consegue conectar com a potencialidade pura. Se a gente consegue conectar, por isso que tem outras leis antes. Com o dar e receber. Lembra da nossa aula passada sobre o dar e receber? Que não é sobre o que eu quero dar, sobre o meu ego e eu te dando, esperando a receber algo em troca. Se eu consigo conectar com a lei do mentalismo, com a lei da correspondência, com a lei da vibração, aí eu consigo conectar com a lei do mínimo esforço. Mas antes disso, não. Eu preciso me esforçar para eu conseguir ter 30 minutos para mim, para eu conseguir ler um livro. Quantas horas tem num dia, vamos dizer, se você acorda às 7 horas da manhã e vai dormir meia-noite? Bastante, né? 30 minutos desse tempo todo. E aqui vos fala uma pessoa que vive em movimento e tem 2 filhos. Inclusive, logo, logo eu vou sair para levar um no hospital. Então, olha só. E eu tenho os meus 30 minutos. Todos os dias. Entende? Sempre arranjamos uma desculpa para nós, para nos conectarmos a Deus, para nos conectarmos à centelha divina, para nos conectarmos à nossa autorresponsabilidade, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, elevando e conectando com a fonte divina. Entende? O que a águia fala? Criar visão e mente. A águia é o visionário. A águia fala de criar uma nova visão para a mente planetária, ou para a minha mente, ou para a mente do todo. A águia está olhando lá de cima. E ela está vendo tudo. E a águia é extremamente poderosa. As águias, geralmente, elas andam sozinhas. As águias, elas não se misturam muito umas com as outras. E hoje é o tom do comando. Então, se eu não comandar a minha vida, se eu não tiver comandos, um foco, um centro, se eu não conseguir compreender o que está acontecendo na minha mente, se eu não conseguir, assim, ter uma correspondência o que eu estou vibrando, eu não consigo ter os meus 30 minutos, eu não consigo ter o meu tempo, eu não consigo vir aqui, eu não consigo fazer a aula, eu não consigo dar a aula, eu não consigo ler um livro. Esse livro não apareceu ao acaso, nenhum dos dois. Entende? É para trazer um pouco mais de clareza. Hoje é o tom de potencializar. Então, o mantra aqui de hoje é: potencializo com o fim de criar, comandando a mente. Selo a saída da visão com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da abundância, que é a noite, que ela fala de intuição, sonhos e abundância. Potencializo, comanda a radiação. Então, ele está ali no processo de comandar para fazer, para ter ação, de fazer as coisas. Então, eu preciso potencializar e criar uma nova visão para a minha mente. Eu preciso comandar a minha mente. Eu preciso ter o comando da minha mente, sem deixar a mente me comandar. Compreende? Então, o que acontece aqui é que a gente vai olhar para a primeira lei, então. Para a primeira lei, não, a terceira, né? Primeiro, a lei hermética, né? Então, eu vou ler aqui o que está no livro que eu mandei. E é a terceira lei, que é a lei, o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avalia
e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam, em grande parte, de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso. Assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. Eu mandei para vocês o vídeo que ela fala sobre o tempo, né? Que o carro está em movimento e o carro movimenta. É o quê? É da Lucy, né? É Lucy? Isso, esse mesmo. Você acredita que Então, o carro, quando começa a se mover ali, o carro se move, o carro se move, o carro se move, daqui a pouco o carro se move tão rapidamente que a gente não vê. Que parece que ele não está ali, mas ele está ali. E esse princípio da vibração, ele explica quando a gente não vê os espíritos. Ou quando a gente não vê as vibrações, as ondas vibratórias das pessoas. Porque a gente não, os nossos olhos são órgãos sensoriais. Então, a gente não está adaptado e não compreende o que é aquilo ali. A gente vê ondulações muitas vezes. E aquilo ali são vibrações. Ali tem algo. Então, vamos lá. Desde todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em um estado de repouso, assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece que está parada. No outro extremo da escala, há formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos dos universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos de energia e da força, que nada mais são que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos os estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista de fenômenos naturais, e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Então, o que acontece, né? O que é o princípio da vibração? Tudo que existe está em constante vibração. Não existe matéria, existem energias condensadas. Tudo está em vibração. Então, se você pegar ali, né, ver bem direitinho no microscópio, tudo vai estar se mexendo, tudo tem um universo ali que a gente não consegue compreender muitas vezes. E por que a gente, dominando o princípio da vibração, a gente consegue dominar tudo? Porque, na realidade, a vibração, o mentalismo, ele emite uma vibração que é correspondida voltando e vibrando. Então, a gente está usufruindo da autogeração de energia, vibração. Então, a gente compreende a vibração do outro, a nossa vibração, a vibração do todo, das linhas e redes axiatonais que são do nosso mundo inteiro. Como que a gente vai compreender tudo isso se a gente está cheio da gente mesmo? Se a gente está cheio dos nossos próprios problemas? Se a gente está cheio de correr atrás do dinheiro e correr atrás da máquina? Se a gente está cheio de um processo chamado auto-julgamento, julgamento, egocentrismo, egoísmo? Como é que a gente vai compreender as leis universais, como o mentalismo, a correspondência e a vibração, se a gente não consegue 30 minutos do nosso tempo? O tempo, ele é entendido como a mente. E se eu estou num movimento intenso e sem tempo, eu não consigo compreender mais nada. A minha vida se torna uma bagunça. E aí, ok,
Aí a gente vai lá para... Cadê você? A lei do karma, ou causa e efeito. Toda ação gera uma força energética, que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. Karma é a eterna afirmação de liberdade humana, da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Ela conecta com a lei da vibração, a lei da correspondência, de doar e receber, do mentalismo e a potencialidade pura. Então, por que a gente está olhando um pouquinho de cada uma? Por que a gente está olhando este livro aqui, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, e o Kaibayan? Porque eles fazem uma dança tão linda juntas, como todos os estudos de religiões e todos os estudos de tantos cursos e tudo mais que tem por aí. Todos eles se unindo, eles ficam muito mais fortes. E todos nós nos unindo, ficamos muito mais fortes. Então, a lei do karma é a terceira lei espiritual do sucesso. A palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado: você colhe aquilo que você planta, ou que você semeia, né? Então, o que a gente está estudando aqui nesse curso? O que a gente está aprendendo, sentindo, reaprendendo, reconectando? O que essas leis servem para a minha vida? Essas leis, elas servem para criar uma nova visão para a mente, para comandar, para saber comandar a sua nova visão. Sair da caixa. Porque tudo o que... Se eu chego aqui, eu, Andressa, eu tenho mais de 80 cursos na área. Se eu chego aqui com os meus cursos, com a minha mente fechada, eu vou dizer o que eu estou fazendo aqui? Estudando de novo as 7 leis espirituais do sucesso. Olhando de... Claro que eu estou falando como aluna, tá? Estudando de novo o Kai Byron. Eu já li um monte de vezes os 2 livros. Mas o que eu estou fazendo aqui? Porque cargas d'água eu estou aqui. Tantos cursos que eu já fiz mais de 80 cursos na área. Já estudei psicologia analítica. Já estudei psicanálise. Por que eu estou lendo esse livro de novo e num curso para iniciante? Porque eu estou julgando e eu não estou olhando com o meu coração, com o que eu vim aprender aqui. Andressa, eu não consigo, eu trabalho o tempo inteiro, eu tenho 2 filhos para criar, sou mãe solteira, não tenho, tô falando de mim, né? Se eu fosse aluna. Não tenho condições de ter 30 minutos para mim. Eu tenho muitos movimentos na minha vida que eu não consigo ter esses 30 minutos para mim. Eu já tive nesse lugar de aluna assim. E eu estava fazendo o quê? Eu estava no mesmo ciclo vicioso de julgamento, de dor, de sofrimento, de processos, que eu não saía da caixinha. E a gente está aqui para sair da caixinha, conectar com a potencialidade pura, usufruindo das percepções mentais, usufruindo do nosso centro enquanto humanos, do que eu dou, eu recebo, do que eu vibro, volta, e da lei da causa e efeito. Tudo à minha volta é a minha vibração. Não tem como ser diferente. Não existe possibilidade alguma. Então, se eu tenho 2 filhos para criar e eu sou mãe solteira, foi porque eu vibrei isso. Em algum momento eu pedi por isso. E glória a Deus, porque eu realmente pedi, tá? Então, tudo tem esse movimento. E se eu não souber conhecer, aceitar, ter 5 minutos para pegar uma página ali do meu livro e ler, e entender 5 minutos o livro, 5 minutos. Pegar lá o meu PDF e ler, mais 5 minutos. 40 minutos por dia. 5 minutos eu li um, 5 minutos eu li outro, 30 minutos para mim. Uau! 5 minutos eu posso estar no banheiro. 5 minutos eu posso estar comendo e lendo meu livro. Ai, Andressa, mas daí a gente não vai ficar em paz comendo. Quantas vezes vocês mexem no celular comendo? Eu não mexo no celular comendo. É uma lei aqui em casa. Mas quantas vezes se mexe no celular comendo? Quantas vezes se grita, olha a televisão, faz um monte de coisa ao mesmo tempo que está comendo?
Por que não pode ler um livro? Trocar a vibração, mudar a frequência. É para isso que a gente está aqui nesse curso, para que a gente saia das caixinhas e limitações que a gente foi imposto, para que a gente consiga conectar com as leis espirituais, com as leis universais, com as nossas leis e valores internos, para que a gente consiga ser um canal mais leve e fluido, fechando a boca, fechando os ouvidos, sentindo o que vem desde dentro. Eu não preciso falar. Eu só preciso sentir e botar um zíper na boca. Deixar o celular bem longe de mim. Quanto tempo a gente gasta com ele? Zapeando aquele negócio lá do Instagram. Né? A gente fica lá. Então, essa aula era justamente para isso. Fez algum sentido por aí? Fez sim, Andressa. E Guifada, quando fala assim, ó, que a gente fica na matriz, na verdade, é nessa vida corrida sem reflexão, só em busca do material e não olhando para outros aspectos da vida, não é? É isso. E Mas que eu bom, meu compreendo. amor, que isso fez sentido para você. É, Que faça é sentido sim. para os outros também, né? Para que você consiga colocar a partir de amanhã. Porque a gente não precisa de tanto tempo. O tempo ele é entendido com a mente. No momento em que eu conseguir dar um start na minha mente, eu consigo ter mais tempo para movimentos para mim e para conseguir fazer todo o movimento que eu preciso fazer para me tornar este canal. Então, Uhum. organizar o meu dia com o tempo para mim, com o meu tempo para os 5 minutos de ler um livro, 5 minutos de ler outro livro. Minha mente está agitada, Andressa. 2 dedinhos aqui, ó. Aqui é o ponto da ansiedade. Eu tô com um monte É, de processo na minha vida, Andressa. Respira. Vai passar. Os 2 dedinhos aqui. Inspira e expira. E solta. Depois de novo. Bem aqui, ó. Bem no nariz aqui. O nariz chega até a dar uma... Olha só como eu fico bonita assim. você já é. Não, mas eu tô zoando. Coloca os dois, ó. Olha, eu acredito em Parece o bico de uma águia, ó. Viu? Mas é bem esse ponto que a gente coloca para acalmar a ansiedade. Bem aqui. A gente pressiona, fecha os olhos e inspira e expira. Inspira e expira. Andressa, eu tô com um monte de processos na minha vida, todos estamos. Temos processos é. e mais processos, processos financeiros, processos amorosos, processos com os filhos, processos com pais, processo com mães. Temos processos o tempo inteiro. E se a gente esperar os processos terminarem para a gente se tornar esse canal, a gente nunca vai conseguir fazer. Porque os É. processos, eles só terminam quando a gente morre. E olhe lá, é o que eu sei até aqui, né? Os processos terrenos, né? Tô entendendo que depois que falece, é aí que a coisa, aí que a gente tem que trabalhar mais. Então tem Então, que só que organizar daí agora. a gente vai trabalhar com outros movimentos, com outros processos. Não é tão intenso quanto esse corpo em que a gente habita, que tem um monte de emoções e um monte de coisas que a gente tem que conduzir a mente. A gente vai estar num plano etérico. Então, é um plano mais reconhecido. Mas eu posso fazer uma pergunta que pode parecer assim, muito infantil, mas Nada é infantil, todas as perguntas são válidas. eu fico sempre questionando, né? Ig, se a gente vai desencarnar e vai ficar por aqui mesmo na Terra, por que que a gente desencarna? A gente não vai ficar por aqui pela Terra. Não? Não. A A gente vai gente ter que vai ir para vamos outros para sítios? vamos para outras dimensões, outros planos, nós vamos fazer outros movimentos. Nós temos várias dimensões em que o nosso corpo físico nos limita da gente passar, da gente fazer os movimentos. E Sabe por quê, se- Ig? Porque aqueles espíritos que as pessoas veem é porque eles não foram para a luz? Depende muito, eles podem estar transitando. Eles vêm e vão, e vêm e vão. Eles estão em dimensões paralelas. E é uma dimensão que não é exatamente a Terra, é outro movimento dimensional. Nossa, complexo, hein, Ig? É complexo porque você ainda não conseguiu experienciar isso. Mas no momento em que você começar a experienciar isso, no momento em que você perder o medo de ver, de fluir, de conseguir fazer uma projeção astral, você vai ver que é tudo muito natural depois disso. É É. natural. Tinha uma senhorinha que morava na minha casa, agora eu não sei, ela deve morar, eu só não estou na mesma frequência que ela.
Mas ela morava na minha casa, que não era a minha casa, era a casa dela, em outra dimensão, em outro movimento. E aí eu via ela direto, Ah, entende? É muito, Ingrid, Deus. é muito legal. É divertido. Porque daí você consegue ter a percepção de outros planos, você consegue ter a percepção de outros seres. E ela não era um espírito, ela era uma pessoa que estava vivendo em outra dimensão. Ela não era como dizem, um obsessor ou algo do tipo, porque nos limitam, né? O espiritismo ele nos limita a obsessores, a espíritos que estão aqui, a espíritos que estão lá no umbral. Não existe uma limitação exatamente. Tem muitas camadas que a gente desconhece. Ixi. É isso aí, é bem legal. Então, olha só, para a gente se tornar esse processo desse canal e receber tantas informações assim que são divertidas, e são muito legais, porque assim, muitas vezes as pessoas perguntam, mas que fonte, né? Da onde que você estudou isso? Onde que você sabe isso? Olha, recebi as informações. Simples assim. Eu recebo e eu passo. Ai, que fontes são essas? Só que eu não recebo e passo assim, tá? Eu recebo, observo os valores, tem a ver com os meus valores internos, tem a ver. E vou Uhum, sentindo as informações, porque senão se torna um telefone sem fio e eu não consigo passar as informações para vocês. Eu ainda uhum. tenho desafios de colocar em estruturas. Lembra que eu tentei colocar nos slides no início? Coloquei algumas coisas nos slides, só que eu me perco, porque geralmente eu canalizo. Hum. Quando eu fico mais humana, material ali no processo, eu me dou uma perdida. Então, eu estou no processo de aprendizado para colocar e materializar as percepções das canalizações. E muitos, eu fiquei observando que tem muitos canalizadores, né, Ig? Bastante. Todos nós somos canal. Eu digo assim, canalizadores, diferente dos que tem na doutrina espírita, Sim. que hoje tem um movimento tipo de uma espiritualidade mais livre. Eu falo espiritualistas, Isso. não é? Espiritualistas. Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu sou espiritualista. Eu não sou espírita. É. Uhum. Não Pois tenho é, religião e nem doutrina. Ok? Então, assim, integre tudo isso e tá. aí a gente segue o fluxo com esse propósito e essa clareza, né, da finalidade do curso, certo, meu amor?